Primeiramente, se você é fora Bolsonaro e quer ver essa corja toda fora do poder e de preferência na cadeia, inscreva-se aqui no canal porque aqui a gente faz oposição a eles todos os dias. Agora vamos falar sobre o caso Flávio Bolsonaro. O STF votou nessa semana, a segunda turma do STF, votou que o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado no caso das rachadinhas. Isso faz com que todas as ações do juiz da primeira instância sejam anuladas. Esse é aquele juiz que é o Flávio Itabaiana, que é o terror do Bolsonaro, que é o juiz que mandou prender o Queiroz, entre outras coisas. Mandou quebrar sigilo de muita gente, enfim, o juiz que fez uma devassa na vida do Flávio Bolsonaro e que, graças a ele, ficamos sabendo de toda a corrupção da família Bolsonaro. Enfim, não toda, mas pelo menos a parte do Flávio Bolsonaro foi bem exposta ao público. Porém, você deve estar pensando, Thiago, o STF institucionalizou a mamata, porque agora o Flávio, com foro privilegiado, ele vai ser julgado no TJ do Rio de Janeiro. E no TJ do Rio de Janeiro, hoje tem 2 desembargadores. E o terceiro desembargador, sabe quem vai escolher? Jair Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter que escolher de uma lista tríplice quem será o terceiro desembargador. E a única chance de ser alguém que esteja contra o Flávio Bolsonaro é se nessa lista tríplice os 3 forem antibolsonaristas. Há a possibilidade? Há. Mas não sabemos como será, e a gente sabe que se um dos 3 for bolsonarista, o Bolsonaro o escolherá. Então, hoje, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os 2 embargadores que estão no caso do Flávio, um está contra ele e o outro está a favor do Flávio, um bolsonarista e um que está pela lei. Então, o Ministério Público está com um problemão na investigação. Para que você entenda como é que foi o julgamento do STF, eu já tinha falado aqui, mais de 6 meses atrás, eu já falei que o STF ia dizer que o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado. O mesmo que disse o STJ aqui fiz um vídeo aqui faz 2, 3 semanas, que o Flávio Bolsonaro tinha foro privilegiado. Por quê? Porque ele era deputado estadual e ele foi promovido, assim digamos, a senador em votação pública. Ele não era um deputado que perdeu o mandato. O que diz a nova lei do foro privilegiado? E aí eu vou te falar, a culpa foi do Congresso Nacional em 2017, não é do STF. O Congresso Nacional não previu esse tipo de situação. A lei do foro privilegiado, a nova lei, diz o seguinte: um deputado hoje, ele é deputado, qualquer deputado, vamos supor o Eduardo Bolsonaro, hoje ele tem foro privilegiado. Se ele perde a eleição e amanhã ele não é mais deputado, ele perde o foro privilegiado de deputado desses anos em que ele foi deputado. Ou seja, se ele cometeu um crime hoje, amanhã ele não é mais deputado, esse crime que ele cometeu hoje será julgado na primeira instância. Antigamente não era assim. O bandido, pelos crimes que ele cometeu como parlamentar, o foro privilegiado ainda contava. Agora não. Se ele perde o mandato, o foro privilegiado também vai embora. Aí o que aconteceu? O Flávio era deputado estadual. Deputados estaduais têm foro privilegiado na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. Ok, ele virou senador. O que o Ministério Público estava dizendo? Estava dizendo, olha, ele não é mais deputado estadual, a lei do foro privilegiado diz que quando ele não está mais no mandato, ele perde o foro pelos supostos crimes cometidos naquela época. Então ele tem que ser julgado por juiz de primeira instância, não por desembargadores da segunda instância. Veja bem, se o Congresso Nacional, em 2017, quando fez a lei, tivesse previsto isso, teriam já dito como deveria ser. Não, caiu no colo do STF. O STF já tinha uma decisão, mais ou menos nesse sentido, de 1 ano atrás. Ok, tanto é que o STJ, fiz um vídeo aqui há algumas semanas, o STJ deu uma decisão favorável ao Flávio. Ok. Aí, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça, na época eram 2 desembargadores contra o Flávio e 1 a favor. O que aconteceu? O Tribunal de o contrário, 2 desembargadores 2 bolsonaristas e 1 contra o Flávio. O que aconteceu? Esses 2 bolsonaristas disseram, o Flávio tem foro privilegiado sim, ponto final e acabou. Ok. O Ministério Público podia recorrer. É um recurso ali para dizer, não, vamos aqui dizer que não pode porque o juiz da primeira instância já tomou muitas decisões, ele pode até de agora em diante, talvez, ou seja, vamos tentar minimizar os danos, talvez até de agora em diante ele possa ser considerado como foro privilegiado, mas não anule as decisões do primeiro juiz. Só que sabe o que aconteceu? O Ministério Público perdeu o prazo para recorrer. Isso é raro, eu vou falar, isso é muito, muito, muito raro. O Ministério Público perdeu o prazo para recorrer numa decisão desse tipo, é uma coisa assim, você vê isso uma vez na vida e outra na morte. Não se vê isso. E aí você está falando, Thiago, então por que o Ministério Público perdeu o prazo? Sabe por que perdeu o prazo? Porque uma procuradora chamada Soraya, uma bolsonarista, tem vários posts dela pró-Bolsonaro na rede social, uma que ficou até famosa que ela tinha uma camisa assim, Bolsonaro presidente, enfim, mano.
criminosa essa pessoa, sabe o que ela fez? Acontece o seguinte, quando o Ministério Público perdeu, chega a decisão ao Ministério Público. A partir do momento em que o Ministério Público diz, olha, tomamos ciência dessa decisão, eles tinham 10 dias para recorrer. O que aconteceu? Era uma sexta-feira, os procuradores, geralmente, eles acessam o documento na segunda-feira, então o prazo começa a contar na segunda-feira. Ok, era uma sexta-feira, e são dias corridos, não são dias úteis. Era uma sexta-feira, essa desembargadora na sexta-feira à noite ela acessou o documento, de propósito. Por quê? Porque aí o Ministério Público perdeu 2 dias de prazo. Aí, o que aconteceu? Os outros procuradores não trabalham sábado e domingo, eles chegaram na segunda-feira, acessaram o documento e pensaram, o prazo está contando a partir de hoje, e foram trabalhar no caso. Pensando, temos 10 dias, só que eles não tinham mais 10 dias, eles tinham 8. Aí o que aconteceu? Quando eles foram protocolar o documento, o sistema diz, não, seu prazo acabou faz 48 horas. É isso, a bolsonarista acessou o documento propositalmente, ela não tinha nada que acessar o documento, em qualquer país sério, ela teria sido punida, demitida, alguma coisa aconteceria com ela, porque claramente ela fez isso para prejudicar o Ministério Público na ação contra o Flávio Bolsonaro. Claramente ela, até por ser bolsonarista e ter provas disso, ela fez isso para favorecer o bandido Flávio Bolsonaro. Aí, no Brasil, temos um Conselho Nacional do Ministério Público que não pune ninguém. Inclusive teve aí uma votação da PEC 5, que era para mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que aí sim começaria a punir esse tipo de coisa. Porém, a PEC não passou por conta dos votos do PSOL. O PSOL votou contra. O PSOL votou a favor de que procuradores possam fazer o que quiserem e continuarem impunes. Pois bem, ficará impune a procuradora Soraya. Tá, procuradora, enfim. Aí o que aconteceu? Como o Ministério Público perdeu o prazo, os promotores pensaram, caramba, a coisa tá difícil, perdendo o prazo não tem mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, eu vou te falar, nesse processo, perdeu o prazo, acabou. O Flávio já tinha o foro privilegiado garantido. Eles ainda tentaram um recurso no STF, mas desde antes eu já sabia, eles não poderiam recorrer no STF se eles perderam o prazo para a segunda instância. E aí foi o voto do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes deu um voto dizendo, olha, o recurso não pode ser impetrado no STF porque vocês perderam o prazo para o recurso na segunda instância. Então vocês não podem mais recorrer, vocês perderam prazo, não dá mais. Aí, obviamente, aí eu vou falar, não tem nem o que analisar do mérito da coisa, se é justo, se não é. Perderam o prazo. Aí o Lewandowski e o Cássio Nunes também podia ser qualquer coisa, ele ia votar a favor do Flávio. Mas o Lewandowski também votou, e aí com 2 votos já foi tudo por espaço, porque tem uma coisa na justiça que chama indúbio pro réu, que é o seguinte, em caso de empate, pro réu. O réu, no caso, é o Flávio. E o Lewandowski acompanhou o voto do Gilmar Mendes com a mesma argumentação. Olha, não tem como o Ministério Público recorrer para o STF, porque não é nem constitucional eles recorrerem para cá. Isso eles deviam ter recorrido primeiro no TJ, eles perderam o prazo, não tem mais, acabou, isso já era. Então o Flávio mantém o foro privilegiado e será investigado e julgado no Tribunal de Justiça. Agora a Procuradoria tem uma nova estratégia. Para que você saiba, essa criminosa que acessou os documentos e fez com que eles perdessem o prazo e salvou o Flávio, ela não está mais no caso, foi afastada. Tá. Agora a estratégia dos procuradores é o seguinte, como todas as ações do juiz da primeira instância foram anuladas, o caso volta praticamente para a fase inicial. Aí imagina que o promotor ele tem na mesa dele todas as provas, ele tem tudo, ele tem o que aconteceu, quem dava dinheiro pra quem, como era feito, tem os vídeos, tem isso, até vídeo do Queiroz pagando a escola das filhas do Flávio Bolsonaro, a meritocracia, né, estudo na melhor escola da cidade com dinheiro roubado, assim que paga a escola das filhas, meritocracia bolsonarista. Tá. Tem todas as provas, porém, como é que eles vão fazer pra denunciar o Flávio se essas provas foram tornadas ilegais? As provas são ilegais. Por quê? Porque as provas foram todas autorizadas por um juiz cujas ações foram todas anuladas. O Ministério Público agora vai usar numa outra operação, que era uma operação contra milícias, que não tinha nada a ver com Flávio Bolsonaro. Essa operação apreendeu os celulares da mãe do Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, aquele miliciano chefe da milícia chamada Escritório do Crime, que é a milícia que matou a Marielle Franco. Adriano da Nóbrega, cuja mãe e a ex-esposa
Eu falo ex-esposa porque quando ele morreu, ele tinha uma outra esposa já. A mãe e a ex-esposa dele trabalharam para o Flávio Bolsonaro. O Queiroz chegou até a admitir em entrevista que ele deu emprego para as duas eram funcionárias fantasma, ok? Ele deu emprego para as duas para ajudar o amigo que estava preso. Adriano da Nóbrega, na época, estava preso por assassinato. Ok. Essa operação contra as milícias, que veja bem, não tem nada a ver com o Flávio, nada a ver. É uma operação que estava mirando a milícia escritório do crime. O Flávio não é citado em lugar nenhum da operação. Essa operação pegou o celular da mãe da Adriano da Nóbrega. No celular dela, ela está lá conversando com o Queiroz. E o Queiroz está falando para ela, não vai depor no caso Flávio. E eles falam de alguns detalhes das rachadinhas. E ali tem a confissão de que ela recebeu o dinheiro da rachadinha. Ou seja, o Ministério Público vai pegar, já está fazendo isso nesse momento, viu? Não se preocupe. Vai demorar, viu? Demora. O Ministério Público vai pegar isso e vai reiniciar o processo a partir dali. Vai falar, ó, aqui temos uma prova de que as rachadinhas começaram. Nós precisamos agora, sabe o que nós precisamos? Quebrar os sigilos fiscal e bancário de 98 pessoas. Aí eles vão ter que justificar porque essas 98 pessoas. Se eles não conseguirem justificativa para as 98, eles vão pedir para quebrar sigilo fiscal e bancário da mãe do Adriano da Nóbrega e também do Queiroz e também da ex-esposa, porque os três estão na conversa. A partir deles, quebrando do Queiroz, aí vão pedir para quebrar os sigilos dos outros 98. Aí sim, todas aquelas provas que eles têm, que hoje são ilegais, serão tornadas legais novamente. E aí sim a denúncia contra o Flávio toma corpo novamente e eles vão poder denunciar o Flávio Bolsonaro novamente pelos crimes todos que ele cometeu. Ou seja, agora o trabalho do Ministério Público é o trabalho de, como diriam o pessoal lá da Lava Jato, nas conversas da Vaza Jato, eles falavam muito, a gente precisa esquentar as provas. O que é esquentar a prova? Tornar uma prova ilegal, legal. Nesse caso, a prova é ilegal porque eles conseguiram as provas legalmente, mas acabam de ser tornadas ilegais. No caso da Lava Jato, não. Eles conseguiam primeiro a prova ilegalmente, por meios ilegais e fascistas, e aí eles tinham que esquentar as provas. Esquentar é isso, tornar uma prova ilegal, legal. Esse agora é o trabalho do Ministério Público, e eu vou te falar, nunca foi tão urgente que alguém de esquerda ganhasse o governo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Witzel, em determinado momento, ele parou de influenciar. Mas o atual governador, Cláudio Castro, ele influencia sim no Ministério Público do Rio de Janeiro, ele influencia sim na escolha dos desembargadores e ele está protegendo sim o Flávio Bolsonaro. O Witzel não, o Witzel em determinado momento ele rompeu com o Bolsonaro e foi aí que a gente começou a descobrir a verdade. Então precisamos muito. E se você é do Rio de Janeiro, se eu fosse você, eu começava a campanha desde já. Se você quiser ver a família Bolsonaro presa, porque esse caso envolve toda a família Bolsonaro, eu vou te falar, comece agora a fazer campanha pro Freixo, pro Neves, para alguém da esquerda ganhar a eleição e de preferência para que nenhum bolsonarista, seja Mourão, seja qualquer que seja candidato ao governo, chegue ao segundo turno, sequer ao segundo turno, para não correr o risco desses bandidos bolsonaristas ganharem. Porque aí sim você vai ver. Aí você vai ver que a partir de janeiro de 2023, esse caso vai correr com uma velocidade jamais vista antes. Mas precisamos de alguém de esquerda. E aí o caso vai, e aí eu te garanto, o Flávio acaba na cadeia. Se não, se ganha outro bolsonarista, ou não bolsonarista, um desses caras aí, terceira via, um desses caras neoliberais, esses caras são acostumados a se venderem. Eles se vendem, e sabe o que acontece? O Flávio ganha mais 4 anos de um Ministério Público que vai demorar, aí vai virar um desembargador que é a favor do Flávio, aí o caso não vai, não anda, quando resolverem ir pra frente com o caso já tá quase prescrevendo. Então, agora é a hora, 2022 é a hora chave para que o Flávio vá preso. Se não, eu vou te falar, ó, do jeito que tá o processo agora, é um trabalhão, voltou praticamente, eu só não falo que voltou a estacar zero, porque eles já têm, a parte mais difícil foi feita, que é o quê? É a parte de montar como foi feito o esquema de corrupção. O dinheiro saía daqui, dos cofres públicos, ia para a rachadinha, por meio desses funcionários, aí eles repassavam para o Queiroz, aí o Queiroz repassava parte do dinheiro para a milícia que matou a Marielle, parte do dinheiro a milícia devolvia para o Queiroz, outra boa parte o Queiroz depositava para o Flávio lavava o dinheiro com loja de chocolate e com imóveis que ele comprava e vendia, ele tinha alguns sócios nisso aí, ele comprava dinheiro vivo, blá blá blá, e é isso. Essa era a parte difícil, isso demora. Essa é a parte que demorou mais de um ano quando o processo estava correndo. Agora veremos os próximos passos. E ó, quem acompanha aqui o canal há tempo, eu já tinha adiantado isso, faz 6 meses que eu tinha adiantado. Ó, isso vai acontecer, não se surpreenda e nem fica falando, porque a STF isso e aquilo. Não tinha o que fazer.
a procuradora lá, a promotora lá, Soraya, ela acessou o arquivo e fez os promotores que estavam indo contra o Flávio perderem o prazo. E aí, ó, eu vou te falar, culpe quem votou para que eles não possam ser punidos. Porque ó, ela não será punida, essa promotora, e pelo fato dela saber que não será punida, se precisar ela faz de novo. Claro que agora os promotores estão mais espertos, eles vão conferir 100 vezes qual é o prazo final, coisa que nenhum promotor... Eu vou te falar, promotores não fazem isso, que um promotor não está acostumado a outro acessar o seu caso. Não tá. Aquilo aconteceu, uma coisa... É sério, era para demissão, para prisão dessa pessoa. Vou mostrar aqui nosso carro de som em Belém, ó, na frente da Caixa. Belém, no Pará. O feijão tá caro, o bujão tá caro, é culpa do Bolsonaro. Energia subiu, gasolina subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Sua família é só comprando mansão, e o brasileiro sofrendo com a inflação. E o desemprego deixa o povo em alvoroço, já tem muita gente até na fila do moço. Tira esse cara daí, 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 tira esse cara daí. Aqui Belém do Pará, eu vou falar, eu prefiro as outras músicas que falam mais o nome Bolsonaro. Você prefere também? Comenta aí que eu falo pra rodar mais com as outras músicas do que essa. Que fala, tira esse cara daí, a pessoa que escutou depois de 30 segundos, mas que cara que tem que tirar daí? Então eu prefiro as outras músicas que falam mais Bolsonaro, 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 tá caro por causa do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. Concorda ou não? Comenta aí. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, também deixa as minhas redes sociais. Falou!